Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma leitura diária da Bíblia. Hoje estamos no nosso dia 15. Estamos na estrada, mas a gente não podia deixar de perder a oportunidade de fazer essa leitura com vocês. Então, bora lá orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Paizinho, por mais um dia, mais uma oportunidade de podermos aqui aprender um pouco mais do Senhor, Pai. Nos abençoa para que continuemos nessa caminhada, para que a gente possa, mesmo diante de dias difíceis, permanecer nessa leitura diária, Senhor, que a gente aprenda a não vacilar e quando vacilarmos, que tenhamos força para retomar de onde paramos, Senhor, e continuar na nossa leitura diária para concluirmos nesse ano a leitura de toda a Bíblia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje, leitura do capítulo 41 e 42 de Gênesis. Então, capítulo 41. Entretanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de... Perdão. Capítulo 41 começa aqui. Depois de 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Nesse sonho, ele estava em pé, na margem do rio Nilo. Ele viu sair das águas 7 vacas belas e gordas, que ficavam pastando no capinzal. Depois viu sair do rio 7 vacas feias e magras. Elas pararam ao lado das gordas, na beira do rio. Então, as vacas feias e magras comeram as belas e gordas. Aí o faraó acordou. Depois dormiu de novo e teve outro sonho. Ele sonhou que num só talo nasciam 7 espigas cheias e boas. Em seguida brotaram mais 7 espigas do mesmo talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e gordas. Nisso, o faraó acordou e percebeu que era um sonho. De manhã, ficou muito preocupado com os sonhos que teve e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito. E contou-lhes os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Só então o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse ao faraó: Hoje preciso confessar o meu erro. Certa vez, Vossa Majestade ficou indignado com os seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do comandante da guarda. Na mesma noite, nós dois tivemos um sonho. Cada sonho tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou cada um dos sonhos. E aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o meu cargo e o outro foi pendurado num poste. Então, o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu: Eu mesmo não posso interpretá-lo, não posso fazê-lo. Mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, na beira do rio Nilo. De repente, vi que 7 vacas belas e gordas saíram do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E para o meu espanto, notei que essas vacas continuavam muito magras, mesmo depois de terem comido as outras. Então acordei. Dormi de novo e tive outro sonho. Sonhei que de um só talo saíam 7 espigas cheias e boas. Depois nasceram no mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas, ressequidas pelo vento leste.
e as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles. Então José lhe respondeu: os 2 sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas simbolizam 7 anos. A mesma coisa ocorre com as espigas, porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que apareceram depois das vacas gordas, bem como as 7 espigas miúdas ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó é o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito, mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura anterior, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo de fartura não mais será lembrado na terra. O sonho do faraó foi duplo, para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele se apressa em realizá-las. Agora dou a seguinte sugestão ao faraó. O faraó deve escolher um homem criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. O faraó também deve nomear administradores sobre a terra, para recolher a 5ª parte de toda a colheita da terra do Egito, durante os 7 anos de fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns, sob o controle do faraó, para mantimento nas cidades. Esse mantimento servirá como reserva para os 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a nação sobreviva à crise. O faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Em seguida, o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel com o selo real e colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era de costume entre os homens poderosos daquela época. Também o fez subir em sua 2ª carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, inclinem-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre toda a terra do Egito. O faraó também disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Ele viajou por todo o Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todos os cereais da terra do Egito nos 7 anos de fartura e os armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava os cereais colhidos nos campos que ficavam próximos dela. Assim,
A quantidade de cereais que José conseguiu armazenar foi enorme, como a areia do mar. O mantimento era tanto que ele parou de anotar, porque ia além das medidas conhecidas. Antes de chegar o período de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, José deu o nome de Efraim. Disse José na ocasião: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Depois de 7 anos de fartura na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E houve fome em todas as terras, mas no Egito o povo tinha com que se alimentar. Quando o povo do Egito começou a sentir fome, clamou ao faraó por pão. O faraó respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome se estendeu por toda a terra, José mandou abrir os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. Além disso, vinha gente de muitos lugares ao Egito para comprar de José, porque a fome atingiu uma enorme região. Capítulo 42. Jacó ficou sabendo que no Egito havia mantimento. Então disse aos seus filhos: Vocês acham que adianta ficar olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem mantimento para que continuemos vivos e não morramos. Então desceram 10 irmãos de José para comprar cereal no Egito. Jacó não permitiu que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, dizendo: É melhor que ele fique, pois poderia acontecer algo mal a ele. Os filhos de Israel foram comprar mantimento junto com outras pessoas, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador do Egito. Era ele quem vendia a todos os que precisavam. Os irmãos de José foram à sua presença e se inclinaram, com o rosto no chão, diante dele. José logo reconheceu seus irmãos, porém fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou de forma áspera: De onde vocês vêm? Eles responderam: Da terra de Canaã. Viemos comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que tinha tido a respeito deles. E lhes disse: Vocês são espiões e estão querendo descobrir os pontos fracos do Egito. Não, senhor, responderam eles. Estes seus servos vieram aqui comprar mantimentos. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos homens honestos. Os seus servos não são espiões. José insistiu: Nada disso. Vocês vieram conhecer os pontos fracos do país. Eles disseram: Seus servos eram 12 irmãos, todos filhos de um homem que mora em Canaã. O mais novo ficou em casa com o pai, e o outro já não existe mais. José voltou a falar: É como já lhes disse, vocês são espiões. Ele prosseguiu: Há um jeito de provar o que dizem. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto não apresentarem aqui o seu irmão mais novo. Um de vocês deve trazê-lo e os demais ficarão detidos. Assim, ficará provado que vocês disseram a verdade. Senão, juro pela vida do faraó que ficará provado que vocês são espiões. Em seguida, os colocou numa prisão por 3 dias. 3 dias depois,
José voltou a falar com eles. Vou dar uma oportunidade a vocês para salvarem a vida, pois temo a Deus. Se vocês são homens honestos, deixem um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os outros vão levar os mantimentos para matar a fome de seus familiares. Depois, tragam-me o irmão mais novo de vocês. Assim, vocês provarão que estão dizendo a verdade e não serão mortos. Eles concordaram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por aquilo que fizemos ao nosso irmão. Vimos a sua aflição quando suplicava para que tivéssemos pena dele, mas não lhe demos ouvidos. Por isso estamos passando por essa angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora teremos de prestar contas do sangue dele. Eles, porém, não desconfiavam que José podia compreendê-los, porque ele falava por meio de um intérprete. José se retirou e começou a chorar. Depois voltou para falar de novo com eles, e algemou Simeão diante deles. José deu ordens para que enchessem de cereal os sacos e mandou devolver o pagamento de cada um deles, colocando o dinheiro dentro dos sacos. Além disso, mandou preparar mantimentos para a viagem deles. E assim foi feito. Eles puseram os sacos de cereal sobre os lombos dos jumentos e partiram. Quando estavam alojados num lugar para pernoitar, um deles foi dar de comer ao seu jumento. Ao abrir o saco, viu o dinheiro. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Encontrei-o na boca do saco. Todos ficaram assustados e cheios de medo. Disseram uns aos outros: o que Deus fez conosco? Quando chegaram à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, contaram ao pai tudo o que tinha acontecido, dizendo: o governador do Egito falou de forma áspera conosco e nos tratou como se fôssemos espiões. Mas nós dissemos: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos por parte de pai. Um não existe mais, e o mais novo está com nosso pai na terra de Canaã. Mas aquele homem que governa aquela terra respondeu: só há um modo de vocês provarem que são honestos. Um dos irmãos ficará detido aqui. Os outros podem voltar para casa, levando o mantimento para matar a fome das famílias de vocês. Depois, tragam-me o seu irmão mais novo, para que fique provado que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então soltarei o seu irmão e vocês poderão negociar nessa terra. Ao esvaziarem os sacos de cereais, perceberam que em cada saco estava o dinheiro, amarrado em saquinhos. Quando eles e o pai viram os saquinhos com o dinheiro, ficaram com muito medo. Então disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando os filhos de mim. José já não existe mais e Simeão não está aqui. E agora querem levar Benjamim? Quanto sofrimento! Então Rúben disse ao pai: pode matar os meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixe Benjamim aos meus cuidados, e eu o trarei de volta. Ele, porém, respondeu: meu filho não descerá com vocês. O seu irmão morreu, e ele é o único que me resta. Se acontecer algum mal na viagem, vocês me matariam de tristeza. Essa foi a leitura desse dia, do dia 15, e a gente se vê na próxima leitura amanhã. Até mais, pessoal!